sou Regiano Vedovato e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como montar seu planejamento estratégico comercial. Talvez você, em algum momento da sua vida profissional, na área de vendas, você já tenha se deparado com algumas situações um pouco indelicadas, da forma que você, em alguns momentos, não sabe exatamente para que lado seguir. Talvez até em alguns dias você começa o dia de trabalho, não sabe exatamente nem aonde abordar clientes, aonde procurar clientes, e automaticamente você fica muito ocioso durante o dia, os resultados não acontecem, automaticamente vai se criando uma ansiedade, o tempo vai passando, as metas não são atendidas e assim por diante. Isso é muito comum de acontecer no ramo de vendas. Por muito tempo da minha vida também passei por isso. Ou seja, eu não sabia exatamente aonde buscar os meus prospects, aonde buscar os meus clientes, porque eu não tinha um planejamento adequado de trabalho. Depois de muito tempo, eu percebi que quanto mais eu planejo, quanto mais eu planejo, menos eu transpiro. Então, o fato de eu ter um planejamento estratégico comercial bem feito ajudou e muito no resultado das minhas vendas e no dia a dia do meu trabalho. Perceba que algum tempo atrás eu tinha até o meu receio de montar um negócio próprio estava baseado nisso. Eu ficava pensando, poxa vida, se eu sair da empresa que eu trabalho hoje, será que eu vou ter trabalho suficiente para um dia inteiro? Ou será que eu vou ficar ocioso? Onde que eu vou buscar meus potenciais clientes? Isso me preocupava muito. A partir do momento que eu percebi que o planejamento estratégico comercial, o planejamento estratégico como um todo, ele é fundamental para que eu consiga ter os meus resultados e manter os meus resultados em alta, isso tudo realmente foi mudando aos poucos. Hoje a minha agenda é extremamente cuidadosa, eu preciso realmente trabalhar bastante durante o dia para conseguir atender a demanda que eu preciso, justamente por conta do planejamento adequado que a gente vem fazendo já há algum tempo. Ok? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Como montar um planejamento estratégico comercial? Esse planejamento estratégico comercial ele pode ser feito na sua equipe, na sua gestão de equipe de vendas, ou você propriamente, individualmente, ter o teu planejamento estratégico comercial. Certo? Eu não sei como você costuma trabalhar com o teu gestor, ou se você é gestor de equipe. Eu não sei se você costuma fazer esse planejamento estratégico com a sua equipe, mas o fato é que você pode trabalhar tanto na empresa como particular, individualmente. Eu costumo dizer o seguinte, se a tua empresa não costuma fazer, tenha você. Por quê? Porque nós não podemos realmente esperar pelos outros para ter os nossos resultados, né? Não é certo? Então, tenha o teu planejamento e aí busque dentro da sua empresa alcançar os teus objetivos. O que nós vamos falar um pouquinho? O que nós vamos trabalhar nesse treinamento de hoje, nessa aula de hoje? Nós vamos falar um pouquinho, uma definição do que é planejamento estratégico comercial, planejamento estratégico como um todo. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre posicionamento, a melhor forma de entender o posicionamento. Aí depois nós vamos falar alguma coisa sobre indicadores, quais que são algumas sugestões de indicadores que a gente sempre considera e sugere nas nossas consultorias, para os nossos alunos, para o nosso dia a dia. É claro que isso é muito particular, você vai validar indicadores conforme a tua necessidade, mas é importante a gente sugerir alguns, justamente para você, na nossa opinião, alguns mais importantes para que você possa ter isso dentro do teu dia a dia com maior facilidade. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a visão comercial como um todo, do planejamento estratégico comercial, fazer algumas reflexões. Vamos falar rapidamente sobre a planilha 5W2H, que é muito utilizada no trabalho do planejamento estratégico comercial e no planejamento estratégico como um todo. E aí nós vamos fazer uma breve conclusão do que a gente conversou. Certo, gente? Então vamos lá. Vamos ao que interessa. Quando nós falamos em planejamento estratégico, o dicionário ele traz uma definição literária muito direta. Ele diz o seguinte, o que é planejamento? É ação ou efeito de planejar, de elaborar um plano, determinação das etapas, procedimento, meios que devem ser usados no desenvolvimento de um trabalho. Isso ele define como planejamento, certo? Na minha opinião, planejar significa antecipar. Ou seja, quanto mais eu planejo, mais eu antecipo possíveis problemas que possam acontecer no meu dia a dia, no meu trabalho. Aí você pode perguntar assim, pode pensar da seguinte forma, pois é, mas se eu planejar, quer dizer que eu não vou mais ter problema? Não, não é isso. Mas você diminui muito a quantidade de problemas, porque você antecipa todas as possibilidades. Quanto mais você antecipa, mais difícil é disso acontecer. É claro que existem paraquedas, existem problemas que você não prevê e assim por diante. Mas o fato de você planejar facilita muito a sua assertividade perante ao teu trabalho, ao teu negócio e aos teus resultados.
ok? Da mesma forma, quando a gente fala em estratégia, né? O que seria a estratégia? A definição, então, literária dela diz assim: meios desenvolvidos para conseguir alguma coisa, arte milenar de planificações de guerra. Essa é a definição literária dela. Na minha opinião, a estratégia nada mais é do que o caminho, ou seja, o caminho que eu planejei para atingir os meus objetivos. Então, planejamento estratégico, planejamento justamente é o que eu planejei, antecipei, né, e o caminho que eu vou seguir para conseguir os meus objetivos. Essa é a minha definição de planejamento estratégico. E comercial, obviamente, porque é do nosso segmento, é do nosso setor comercial, ok? Vamos lá. Sun Tzu diz no livro Arte da Guerra, ele traz uma citação lá bem bacana. Ele fala o seguinte: na natureza existem diferentes tipos de terreno: o acessível, o traiçoeiro, o duvidoso, o estreito, o acidentado e o distante. Por que eu trouxe essa citação? Porque exatamente na nossa vida, no dia a dia, é exatamente assim. No nosso trabalho, né, no mercado altamente competitivo, do jeito que está, existem lá muitos terrenos no dia a dia. Alguns são acessíveis, alguns clientes, algumas negociações mais acessíveis, outros são bem traiçoeiros, pessoas que você está em negociação, de repente ele te troca por outro, por questão de preço, assim por diante. O duvidoso, que você nunca sabe certo se ele vai fechar contigo ou não. O estreito, que é o mais complicado. O acidentado e o distante, né? Então eu trouxe isso porque isso se assemelha muito para o nosso dia a dia. Vamos falar especificamente de posicionamento. Por quê? Porque não tem como falar em planejamento estratégico sem pelo menos dar uma boa abordagem no posicionamento. Você precisa entender aonde você está, como você se posiciona, para assim você começar a fazer o teu planejamento em si. Já dizia Sêneca, um pensador romano, dizia o seguinte: se o homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Ou seja, em resumo, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Não é assim que a gente já ouviu falar muito? Então você precisa exatamente planejar, saber aonde está, aonde quer chegar, para assim fazer um planejamento mais assertivo. Certo? E aí a gente sempre tem que trazer, quando fala de planejamento, não tem como não trazer a matriz SWOT. É impossível falar de planejamento sem isso. Nós precisamos entender então, no ambiente interno, quais que são as nossas forças, e isso eu falo sempre, a sua força como empresa e também a sua força como profissional. Qual que é o teu ponto forte? No que você é bom? No que você é diferente do que os outros? Porque isso você precisa explorar no momento de vender valor, numa negociação e assim por diante. É importante você saber quais que são as suas fraquezas também, as fraquezas da sua empresa. Por quê? É claro que você não vai elencar isso no seu dia a dia, mas o teu concorrente vai, e vai usar isso a favor dele. Então você precisa realmente saber aonde estão as suas fraquezas, seus pontos fracos como profissional. Vamos imaginar aqui, você pode pensar assim: poxa vida, eu não sou muito bom na abordagem, mas em compensação, na negociação eu sou extremamente bom. Ok? Então você sabe aonde é teu ponto fraco, sabe aonde você precisa trabalhar, mas muito cuidado, porque o concorrente, se ele descobrir, ele vai explorar isso na hora da negociação. Da mesma forma, nos ambientes externos, o que as tuas potencialidades trazem como oportunidades? E o contrário, o que as fraquezas trazem como ameaças? Para que você possa então entender qual que é o teu posicionamento. E a partir daí, como profissional ou como empresa, você começar a traçar então um planejamento. O primeiro ponto então, toda vez que você for fazer o seu planejamento estratégico comercial, é definir o seu PCI. Qual é o perfil do cliente ideal? Um dos maiores erros da maioria dos vendedores é pensar que pode vender para todo mundo. Qualquer um que passar na rua pode ser consumidor do seu produto, do seu serviço. E não é bem assim. Por quê? Porque você precisa realmente definir qual é o perfil do seu cliente, qual é a idade dele, qual é o sexo, qual é a região, como ele costuma pagar, quanto ele costuma comprar. Defina o perfil do seu cliente ideal, para que isso seja de uma forma muito mais assertiva e você busque e gaste a sua energia, o seu tempo dedicado às pessoas que têm o perfil de usar o seu produto, o seu serviço. E não você gaste seu tempo, sua energia com pessoas que talvez não tenham o perfil e não vão vir consumir o teu produto ou serviço. Isso melhora muito a assertividade dos seus negócios, dos teus resultados. Então defina, primeiro passo, definir qual é o PCI, qual é o perfil do meu cliente ideal. Uma vez definido o perfil do cliente ideal, aí tem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração. Eu gosto de trazer muito essa questão da tolerância a zero, porque se você tem uma equipe de vendas ou se você trabalha com vendas,
coloque ali no seu planejamento estratégico, elenca quais os pontos que você não vai admitir, ou na sua equipe, ou no seu negócio. Ou seja, quais os pontos que você não vai tolerar em hipótese alguma, inclusive, se for o caso, até com demissão, alguma coisa nesse sentido. O que você não vai tolerar, e coloque lá, tolerância zero, para que isso esteja bem claro, para todo mundo saber que você não vai mais fazer ou não vai mais admitir que aconteça no seu trabalho. Certo? Uma vez feito isso, a gente precisa então começar a identificar e validar alguns indicadores, ok? Eu sempre trago algumas sugestões de indicadores que nós consideramos muito importantes no planejamento estratégico comercial. Mas isso não quer dizer que você não denomine os seus indicadores, que você visualize quais são mais importantes para você. Quais que são os indicadores que a gente costuma trabalhar, onde a gente faz a consultoria e no nosso dia a dia? O primeiro é o TCV, é a taxa de conversão de vendas. Por quê? Se eu não sei qual é a minha taxa de conversão ou da minha equipe, eu não consigo entender quantas pessoas eu preciso atrair, prospectar para trazer para a minha pipeline de vendas, se eu não sei exatamente quanto que eu consigo converter delas. É difícil eu chegar num número, mensurar um planejamento estratégico, né, um planejamento ideal, se eu não sei qual é a minha taxa de conversão. Porque em vendas não existe milagre, só existem 2 pontos para você trabalhar. Se você precisa aumentar o seu volume de vendas num curto prazo ou médio ou longo prazo, existem 2 formas só. Ou você aumenta a atração de pessoas, de potenciais clientes no seu pipeline, no seu funil de vendas, para você converter na mesma média que você costuma converter. Ou então, se você não tem mais como aumentar a quantidade de atração, você precisa melhorar a sua taxa de conversão. Não existe outra forma de você aumentar o seu volume, a sua meta de venda, se não for dessa maneira. Então você precisa entender qual é a sua taxa, quantos clientes eu preciso contactar, conversar e mostrar o meu produto para que eu converta em uma venda. Essa taxa, esse indicador é fundamental para o processo no planejamento estratégico comercial, certo? E aí depois, se você quiser trazer alguns indicadores a mais, é bem interessante. Por exemplo, esse, de produtos adicionais, o PA. Por quê? Porque é nos produtos adicionais, na venda adicional, que geralmente estão a melhor rentabilidade da negociação, ok? Muitas vezes você acaba usando todas as suas OPA, toda a sua zona de provável acordo, tudo a sua gordura numa negociação principal, mas você consegue adicionar alguns produtos a mais nessa negociação que tem uma margem melhor e isso acaba melhorando a rentabilidade do seu negócio. Então é importante sim você saber quantos produtos a mais eu estou conseguindo negociar, qual o valor desses produtos adicionais e assim por diante. E aí também tem um outro indicador que nós gostamos muito, que é o IR. Esse IR não é imposto de renda, é índice de retorno. Ou seja, muito poucas pessoas consideram esse indicador. Ele é um indicador um pouco complicado de se levantar, mas é muito interessante por quê? Porque ele consegue mensurar exatamente qual é o índice de satisfação do teu cliente. Como é que funciona esse indicador? Ou seja, quantas pessoas voltam a fazer negócio com você, voltam a lhe procurar para fazer negócio com você sem que precise ser estimulado para isso. Ou seja, uma pessoa que está 100% satisfeita pelo teu atendimento, pelo seu produto, seu serviço, que volta a te procurar sempre que precisar, sem que você precise gastar mais estimulando para voltar a fazer negócio contigo. Nesse nível, nesse indicador, você vai ter uma ideia ideal e certa, assertiva de como está o seu pós-venda. Porque é no pós-venda que você vai conseguir fazer, então, essa satisfação do cliente ficar latente e ele perceber o quanto é legal fazer negócio com você. E o índice de retorno mede isso, ok? É um indicador bem bacana para você ter aí no seu planejamento estratégico comercial. E aí vamos falar agora rapidamente, então, de uma visão um pouco mais comercial da coisa. Obviamente, não tem como a gente falar disso sem falar do funil de vendas, ok? Eu trouxe 2 exemplos, um mais simples e um pouco mais elaborado, justamente para você entender. Ou seja, você precisa então atrair esses prospects, esses leads e depois esses possíveis clientes para o seu funil de vendas, né? Então você vai atrair, daí você vai transformar eles em visitas ou na sua empresa ou lá presencial no negócio dele ou na casa dele, assim por diante. Aí você vai converter, relacionar, vender, torná-los clientes e analisar. Eu gosto muito dessa imagem aqui, que ela é um pouquinho mais elaborada, ou seja, você então lá no seu funil de vendas você vai
vai fazer a prospecção, aí você vai qualificar a sua mailing, que é interessante, né? Talvez a sua empresa já faça isso para você. Muitas vezes você já recebe a mailing já qualificada, já com os prospects já mais elaborados, com real interesse no seu produto ou serviço. É legal, porque toda vez que você traz e trabalha com os leads ainda, você tem um trabalho muito grande de pessoas que não têm o perfil, porque é ali que você vai identificar quem realmente tem o seu PCI e quem não tem. Você vai direcionar para um lado e para o outro. Aí nós temos um ciclo de vendas, que é o ciclo então onde a gente vai fazer a visitação, realizar as visitas, vai identificar as oportunidades, qualificar elas, negociar e vai para o fechamento, assinar os contratos. Aí depois tem o ciclo de receita, que é a entrada do pedido, entrega, fatura e recebe. Perceba que a cada fase dessas, o funil vai estreitando, ou seja, menos pessoas vão realmente entrando no seu funil, é a tal da taxa da conversão. Obviamente, em média, é claro que vai depender de cada negócio para negócio, cada profissional para profissional, em média, no geral, no mercado tradicional, de cada 100 prospect que entram no seu pipeline de venda, no seu funil de vendas, em média 10 é que você converte lá no final, desde que seja feito um trabalho certinho, coerente, assim por diante. Alguns ficam para negociar mais adiante, outros acabam não se interessando por um motivo ou outro, não fecha a venda, mas em média é isso aí. Agora, como é que você vai saber? Sabendo exatamente qual é a sua taxa de conversão. Se você sabe exatamente qual é a sua taxa de conversão, obviamente você pode colocar aqui se é 15%, se é 20%, se é 30%. Quanto mais qualificada e melhor a pesquisa for feita do seu cliente, melhor a sua taxa de conversão. Isso é notório, isso é visível em todos os negócios. Certo, gente? E aí agora eu trago algumas reflexões para que você leve em consideração no momento de fazer o seu planejamento estratégico comercial. E essas reflexões, elas vêm em forma de perguntas, justamente para você pensar, analisar com a sua equipe ou você mesmo na hora que você vai fazer o planejamento. A primeira delas é a seguinte: quantos clientes temos que fomentar para ter o número de clientes que precisamos comprando? Ou seja, quantas pessoas eu preciso atrair no meu funil de vendas para que lá no final eu consiga fazer uma venda. Isso é muito importante, como eu falei, a conversão. Outra, qual é o tempo do ciclo de vendas? E quantos negócios demoram demais para se tornarem qualificados? Olha que interessante. Quando a gente fala que é importante prospectar todos os dias, muitas pessoas acham que isso é devaneio, que não precisa, porque eu vendo bem e assim por diante. Tudo bem. Mas geralmente quando que os vendedores lembram de prospectar? Quando as vendas caem, quando as metas não são atingidas, aí eles lembram que precisa prospectar. O detalhe é que muitos vendedores, infelizmente, não entendem que o ciclo de venda deles talvez seja mais longo do que o necessário. E aí, no momento que ele sair para prospectar, até que o ciclo de vendas dele se complete, vai demorar muitas vezes meses para que ele volte a ter as mesmas vendas que ele tinha há um tempo atrás. Então, por isso é importante prospectar sempre e entender qual é o ciclo de vendas seu, do seu produto, do seu serviço, para assim você estabelecer isso no seu planejamento. Ok? A outra, quantas vendas evoluem e quantas se perdem por falta de negociação eficaz? Isso é legal, é um indicador bacana de se ter, porque geralmente você aí começa a ver aonde você está errando, em qual passo da venda você está deixando falha, para que você possa ir melhorando aos poucos. Mais uma. Quantos negócios são adiados, agendados mais para frente? Então são pessoas que ainda você não perdeu, mas lembra que o ciclo de venda você começa a entender um pouco mais quanto tempo demora para fechar esse ciclo. Tem pessoas, por exemplo, se você vende e comercializa produtos de primeiras necessidades, como alimento, assim por diante, higiene, possivelmente o seu ciclo de venda é muito mais rápido. Já pessoas que trabalham com imóveis, apartamentos, casas, terrenos, o ciclo de vendas, na maioria das vezes, é muito mais longo. Então você precisa entender essa mecânica do mercado justamente para fazer o seu planejamento. Quais os motivos da não venda? Por que estamos perdendo o negócio? Nossa, isso é fantástico. Muito poucas pessoas fazem isso, esse indicador. Esse indicador é fundamental para que a gente busque a excelência cada vez mais próximo da excelência. Porque se nós não pedir e nós não entender por que nós estamos perdendo o negócio, como é que a gente vai melhorar? Olha que indicador interessante para você considerar no seu planejamento estratégico comercial. A outra, qual é o crescimento desejável? Eu tenho isso palpável? Está mensurável? Qual é o faturamento desejável? Quanto que, se eu preciso aumentar, se for realmente coerente e preciso aumentar, quanto que qual é o volume de vendas desejável? Quanto que eu preciso vender de produto, de itens e assim por diante? Qual é a margem de lucro desejável? Aí,
no final de tudo isso, é importante que você faça e monte um checklist. Ou seja, a partir do momento que você colocou no papel todos esses pontos, é interessante, pelo menos uma vez por dia, você fazer um checklist. Esse checklist você precisa se autoconhecer, entender aonde é que eu estou falhando e aonde é que eu estou indo bem. E lá você pode colocar aqui algumas sugestões, né, de perguntas. Eu estava motivado para esse encontro? Certo? Porque a motivação é o início de tudo. Se você não está entusiasmado, não está empolgado com energia para atender esse cliente, será que você vai conseguir realmente fazer o trabalho que você precisa dentro daquele dia? Me preparei suficientemente, ou seja, fiz todos os passos da venda certinho, planejei, pesquisei e assim por diante. Planejei a estratégia certa, que é exatamente o que eu falei agora, prospectei, abordei corretamente, consegui descobrir quais eram as reais necessidades do meu cliente naquele momento. Minha proposta possuía valor relevante, então, para aquele cliente? Negociei com persuasão, solicitei o pedido? Se esse prospect já era nosso cliente, já era meu cliente, como foi o pós-venda referente à última compra? Esse detalhe, esse checklist faz você entender todo o cenário. Se você puder fazer em cada encontro, parabéns, melhor ainda. Vai melhorar muito a sua assertividade. Se você puder fazer pelo menos uma vez por dia, é legal para você entender a que ponto, como você está perante o seu planejamento e em que direção você está indo em relação às suas metas, os seus objetivos diários. Então, um resumo geral do planejamento estratégico é bem interessante. Minha visão é crescer tantos por cento, faturando tanto, com volume de vendas de X e margem de lucro de tantos por cento em tantos meses. Esse é o resumo básico do planejamento estratégico comercial, certo? Perceba que aí a gente considerou margem de lucro, faturamento, crescimento e assim por diante. Importante frisar, se você pensa em crescer suas vendas e assim por diante, ou lucratividade, o número de pedidos, assim por diante, baseado em quê? Isso tem que ter uma referência, porque muitas pessoas dizem assim, eu preciso crescer 10% esse ano em faturamento. Legal. Descontou a inflação? Não descontou? O que você está considerando? Baseado em quê? Em relação ao ano passado? Em relação ao mesmo período? Entende? Então, isso tem que estar claro no seu planejamento para justamente ter uma referência. Senão, é aquela história. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar que você chegar serve, né? Então, não é isso que a gente quer, ok? E qual é a maneira mais simples que existe hoje de você colocar no papel esse planejamento estratégico comercial? É uma planilha chamada 5W2H, ok? Essa planilha é utilizada em planejamento estratégico normal, nas empresas é utilizado também planejamento estratégico comercial, é utilizado também no dia a dia para as tarefas simples, por ela ser muito prática, e ela tem uma abrangência muito interessante, porque ela consegue identificar várias tarefas que nós precisamos fazer durante o dia, ou ao longo da semana, do mês, do ano, né, com uma assertividade muito bacana, desde que a gente se dedique para isso. E o que consiste essa planilha? Possivelmente você já deve ter ouvido falar dela, visto, e talvez até você utilize, mas é interessante a gente dar uma passada e frisar a importância dessa planilha, né? O que ela consiste? Consiste simplesmente no que você vai fazer, especificamente, ela precisa ser específico, né? Por que você vai fazer, onde você vai fazer, quando, por quem, como e quanto custa. É óbvio que o quanto custa nem sempre é assertivo, é exatamente o quanto custa. Aqui você pode colocar o orçado e depois você comparar com o realizado e assim por diante, o estimado com o realizado. Mas é importante que você tenha uma ideia, quanto vai custar para fazer essa ação? Eu vou fazer uma ação diferente de prospecção. Vou usar as redes sociais, vou impulsionar no Facebook, ou vou usar a rádio. Quanto que vai custar isso? Quem vai fazer? O que exatamente? Quem que é o responsável? Quando? Quanto custa fazer isso? Isso tudo tem que estar claro. Cada ação que você for fazer, vamos fazer uma feira diferente, uma feira de negócio. Legal, bacana. Então, isso tudo jogando na planilha com exatidão, o mais descritivo possível, para depois você analisar no cronograma passo a passo, quem fez o quê, por quê e por que não fez, se acaso não fez e por que não chegou no resultado que se esperava, certo? Esse material aqui da planilha vai estar disponível aqui abaixo do nosso vídeo para que você possa fazer o download, se você ainda não tem o download gratuito dela, para você poder usar no dia a dia, no seu trabalho, a planilha 5W2H, ok, gente? Vamos lá? Então agora eu queria deixar um resumo bem bacana do planejamento estratégico comercial para que a gente tenha uma ideia geral do que é isso realmente, né? Nós já estamos chegando na parte final da nossa aula. Toda vez que a gente vai pensar em planejamento estratégico comercial, nós precisamos entender que ele está baseado num tripé.
O tripé, ele basicamente traz o seguinte: nós temos um objetivo, nós temos uma execução e um plano. Se eu tiver um plano muito bom, tiver uma execução muito boa, mas não tem objetivo claro, isso significa o quê? Dispersão. Lembra, mais uma vez, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, você fica disperso. Se você tem um bom objetivo, claro, tem um bom plano, mas não executa, isso significa o quê? Estagnação. De nada adianta, porque se você planejar tudo direitinho, deixar na gaveta, não tiver atitude, ação para agir, não vai resolver nada também em lugar nenhum. Se você tiver um objetivo claro, uma execução boa, mas não tiver um plano, é que nem um voo cego. É mais ou menos como um avião sair para uma rota, para uma viagem sem ter o plano de voo. Exatamente, ele vai no escuro, sem saber para onde vai também. Então eu preciso ter esses 3 pontos muito equilibrados para que o planejamento estratégico funcione da maneira que precisa funcionar, da forma assertiva. E aí eu trago uma frase para finalizar, que é de São Francisco de Assis. Ele diz o seguinte: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, de repente, quando você perceber, você estará fazendo o impossível. Muita gente não faz o planejamento justamente por não iniciar a fazer. Então faz o básico, começa com o necessário. Quando você perceber, você vai ter tanta habilidade em fazer o planejamento que você vai estar fazendo de uma forma natural. E isso vai fazer parte da sua vida, assim como já faz da minha, trazendo uns resultados muito mais assertivos. Sem contar que o teu ganho com gestão de tempo, a administração do seu tempo durante o dia, ganha em muito com o planejamento de uma forma assertiva, de uma forma muito bem feita no teu dia a dia. Certo? Vamos revisar rapidamente então o que a gente conversou durante essa aula. Nós iniciamos lá fazendo uma definição do que é planejamento, o que é estratégia. Aí depois nós trabalhamos especificamente a matriz SWOT, que é o posicionamento, onde você precisa estar, conhecer suas fraquezas, suas forças, suas ameaças, as oportunidades. Aí depois nós trabalhamos alguns indicadores, a gente trouxe algumas sugestões de indicadores. Depois a gente fez uma visão comercial de todo o processo, pipeline, funil de vendas e assim por diante. Aí eu trouxe algumas reflexões em forma de perguntas para você pensar no seu dia a dia, no que colocar aí no seu planejamento. Nós falamos especificamente da planilha 5W2H como ferramenta para esse planejamento, para a execução desse planejamento, ok? E é exatamente isso. Concluindo então a nossa aula, espero que tenham gostado, espero que você utilize, que vocês consigam utilizar, que consigam melhorar os seus resultados, se dedique um tempo para que faça o seu planejamento e assim você consiga atingir muito mais vendas do que você atingiu hoje, assim como nós conseguimos com o planejamento estratégico comercial. Certo, gente? Forte abraço e a gente se vê por aí, a gente se encontra por aí. Até mais!